Será que uma dura por semana é algo de boa? Será que é algo que não vai dar efeitos colaterais? Será que sustenta um resultado no longo prazo ou não? Existe alguma coisa que eu devo me preocupar ou não, tá? A gente vai conversar sobre esse tema, tá bom? E eu escolhi aqui o vídeo do marombeiro pobre louco para reagir, tá bom? Ele é uma figura pública dentro do meio da maromba. Ele não é um médico, ele não é um profissional da saúde, tá? Ele tá simplesmente falando a sua opinião sobre o tema e falando a sua visão pessoal, tá bom? De forma alguma eu quero falar mal da figura. Eu vou pontuar algumas coisas que eu discordo, tá bom? Que eu vou falar do ponto de vista médico, tá? Mas de forma alguma eu vou ser contra a pessoa dele. Eu acho que, assim, a ideia sempre é trazer informação com qualidade. Eu acho que ele busca fazer isso, tá bom? Então, de forma alguma eu tô querendo denegrir a imagem de ninguém, nem falar mal, muito menos fazendo apologia a qualquer tipo de uso de medicamento. A ideia é trazer aqui uma reflexão, né? Trazer conhecimento, de verdade, sem enrolação, do ponto de vista médico, e sim, tem muitos pontos que eu vou concordar com o marombeiro pobre louco, tá bom? Inclusive eu sugiro, né, que você se inscreva no canal dele, né, para dar uma moral. Acho que ele posta bastante conteúdo sobre diversos assuntos, né, do meio maromba. É uma figura que cresceu muito nos últimos anos e que, sim, tem um canal que busca realmente trazer a verdade, né, pelo menos pela ótica dele, tá bom? Então vamos lá, ó. Uma dura por semana compensa. Eu pulei aqui a introdução, vamos falar aqui logo de cara, tá bom? O que é mais importante, e eu vou parando, pontuando, pra gente poder conversar, tá? Eu vou colocar no 1,5, tá? Porque 2 fica muito rápido enfim, 1 fica muito devagar. Vai dar certo, gente. Ah, lembrando, se inscrever no canal, por quê? Porque você não vai perder nenhuma novidade sobre tudo do universo, né? Hormonal, da suplementação e do fitness, tá bom? Vamos lá. Um corpo humano, homem, natural, fabrica 70 miligramas de testosterona por semana. Um jovem. Uma Durateston tem 250 miligramas de testosterona. Então, tipo assim, nosso corpo natural fabrica 70 miligramas de testosterona. Uma Dura tem 250. Então, ele acertou aqui no ponto de que ele diz que o homem, né, jovem saudável, produz 70 miligramas por semana, que seria aproximadamente 10 miligramas por dia. Ele produz em média de 5 a 10 miligramas de testosterona por dia, tá? Um homem jovem saudável. Mulher acaba sendo de 10 a 30 vezes menor do que isso. Só que o que acontece? A Durateston é um blend de ésteres de testosterona, onde a gente tem o fenilpropionato, o propionato, o isocaproato e o decanoato, tá bom? Se a gente usa, né, 250 miligramas como valor, né, a gente está falando do quê? Do valor da testosterona junto com o ácido carboxílico que forma os ésteres, tá? Então, de testosterona mesmo, em 250 miligramas da Durateston, né, a gente tem quanto? 176 miligramas de testosterona. Que daria, né, se você fosse colocar 70 como fisiológico, se a gente usasse uma por semana, aproximadamente 2,5 vezes o fisiológico, tá? Então a gente tá falando de algo que é 2,5 vezes o que é que o homem natural produz, tá bom? Beleza, então isso daí a gente já consegue entender melhor. Mas eu entendi o raciocínio dele aqui, né? Eu só tô pontuando aqui para dar uma explicação mais minuciosa. mano, infelizmente eu vou falar pra vocês, a partir do momento que você começar a tomar uma Dura por semana, você não é mais natural. Pode sim dar colateral, mas é muito difícil. Por que é muito difícil? Porque, mano, a testosterona já é um hormônio que o nosso corpo fabrica. Já é um hormônio que o corpo masculino fabrica. Então, Agora ele tá correto aqui no sentido de dizer que realmente você tomou uma dura por semana já é não natural, tá bom? O pessoal gosta desses rótulos. E assim, a ideia de que a testosterona é o hormônio que o nosso próprio corpo produz, tá correto, né? A gente tem menos chance de ter efeitos colaterais usando só a testosterona do que usando uma combinação de drogas. É lógico que depende da dose, depende do contexto. Mas, teoricamente, a testosterona, justamente por ser o hormônio que a gente já produz, ela já tem as conversões que o nosso corpo naturalmente está acostumado, por exemplo, testosterona em DHT, testosterona em estradiol, e a tendência é que a gente tenha potencialmente menos efeitos adversos do que usando, por exemplo, uma nandrolona de forma isolada, né? Onde o indivíduo vai ter, por exemplo, hipoestrogenismo e no longo prazo isso aí pode ser negativo. E no curto prazo pode gerar até uma disfunção erétil. Beleza? Beleza, entendi. E ele tá correto aqui. Agora sim, o que ele fala? Ah, isso pode dar colateral? Muito difícil. Cara, realmente, né, dependendo do contexto onde você tá observando esses colaterais, vão ser muito sutis. Só que o que acontece? Para uma pessoa que tem muita predisposição, por exemplo, a ter espinhas, isso daí pode dar espinhas? Pode, é uma dose 2,5 vezes a fisiológica. Pode dar queda de cabelo? Pode, né? Principalmente para pessoa que tem muita tendência. Agora, o que muitas vezes pega, cara, são os colaterais que são mais insidiosos. Aqueles colaterais que são mascarados ali que o indivíduo não consegue saber, tá?
Quais são esses colaterais? Cara, prejuízo cardiovascular, tá bom? O esteroide ele tem ação, né, no músculo cardíaco de maneira direta e por mecanismos indiretos, por exemplo, atuando na questão do perfil lipídico de forma negativa, na reatividade vascular, dentre outros, tá bom? A gente tem, né, a dependência, tá bom? Então, muitos indivíduos, por mais que eles não se percebam, eles são dependentes, então eles não querem parar de forma nenhuma o uso, eles querem usar por conta própria, muitas vezes de forma indeterminada. E isso é muito complicado, porque quando eles tentam parar, eles não conseguem. E aí, cara, é muito comum no meu consultório pegar o paciente querendo parar, só que muitas vezes o cara tá usando por anos, às vezes uma Durateston por semana, sei lá. Mas o cara não tem nem shape, porque ele nem tem ido pra academia, ele só não quer parar porque ele tem medo de perder libido, disposição e não sabe como é que volta o eixo de produção natural. Então a gente tem essa questão da dependência. E a gente tem a questão da infertilidade, tá bom? Quando a gente usa o esteroide anabolizante, a gente tá inibindo o nosso eixo natural de produção de testosterona. Só que assim, é o mesmo eixo que controla a nossa fertilidade, tá? Então a gente inibe tanto a produção de testosterona quanto a espermatogênese. Então a gente vai ter uma redução de fertilidade, beleza? Então a gente tem que ter atenção. Por mais que a gente às vezes não tenha um colateral visível, né, estético, a gente pode estar tendo esses efeitos colaterais e não tá percebendo. Então, se você tá mandando uma testosterona de fora, tipo, que não seja muito alta, por exemplo, uma dura não é tão alta assim, é 250 mg por semana. Pra mim, mano, o único colateral que deu é que meu corpo parou de fabricar. Então, tipo assim, se você começar a tomar uma dura por semana, seu corpo vai parar de fabricar testosterona. Mas por que, Pablo, que meu corpo vai parar de fabricar testosterona? Mano, porque o corpo entende que... É o único colateral que ele percebeu, tá? Na verdade, ele tá tendo alteração cardiovascular, querendo ou não, tá bom? E ele vai estar tendo alteração também na questão da dependência, de circuitos neuronais que podem influenciar o processo de dependência. Não necessariamente ele vai ser dependente. E assim, a gente tem uma adaptação crônica ao uso de esteroide anabolizante a nível do sistema nervoso central, que torna também mais difícil o indivíduo descontinuar. Até mesmo na questão da libido, a gente cria um novo set point do que seria uma libido normal, tá? Então ele não fica sempre com aquela libido muito alta, usando a mesma dose para sempre. A tendência é que ela normalize e depois estabilize ali, como se fosse um novo set point de libido, tá? Então antes, a libido dele era normal com 700, por exemplo. Aí ele fica com a testosterona de 2.000, tá? No começo, esses 2.000 vão significar um aumento de libido, então ele vai ficar com a libido mais alta e tal. Normalmente isso. Só que o que acontece? Com o tempo, se ele usa de forma prolongada esses 2.000, no final das contas, esse 2.000 vai acabar sendo o novo basal para ele. E aí ele vira o novo normal. E ele fica como se fosse normal com 2.000. Aí se ele volta para 800, que era o normal para ele pode sentir uma testosterona baixa. Tá? Pode sentir uma testosterona baixa. Isso daí é um dos desafios que a gente, como médico, tem na hora de descontinuar o uso de hormônios para quem fez o uso continuado, tá? Ele não precisa fabricar mais. Por que ele vai ficar fabricando 70 mg por semana se você está injetando 250? Entendeu? Então ele entende que seu corpo tá com excesso de testosterona e para de fabricar. Então, mano, a partir do momento que você começar a tomar uma dura por semana, se você parar, você tem que fazer uma TPC, você tem que consertar seu eixo hormonal. Uma dura... Isso é verdade. Se você para, né, o que acontece? O teu corpo, ele tinha parado de produzir a testosterona e a espermatogênese também estava parada. Ele não estava produzindo o LH e FSH, que são as gonadotrofinas, e aí, né, se você suspender, o que acontece? Tua testosterona vai cair, porque tu tirou a testosterona de fora, e aí você vai ficar hipogonádico. Se você não fizer a terapia pós-ciclo, né? Inclusive eu tenho um vídeo sobre terapia pós-ciclo de várias vertentes possíveis, né? Tempo de quando fazer, como fazer, tudo isso daí que você encontra nesse canal. Mas enfim, se você não fizer a terapia pós-ciclo, você vai ficar hipogonádico por muito tempo. Pode ser que com o tempo você retome a produção? Pode ser, sim. Só que isso aí pode demorar meses, tá? E aí pode ser complicado, cara. Imagina aí ficar com deficiência de testosterona, por conta da medicação por meses, tá? Isso aí vai comprometer a qualidade de vida de qualquer um. Por semana, vários médicos receitam para quem tem testosterona baixa. Se você fazer um exame de testo livre total... Não, agora aí, peraí, calma. Ó, essa questão de 250 mg por semana, a gente não indica para quem tem testosterona baixa, beleza? 250 mg por semana é uma testosterona suprafisiológica, que isso fique bem claro, tá? Essa suprafisiológica pode ter um benefício adicional em ganho de massa muscular, às vezes até de disposição, libido, pelo menos no começo, mas, né, se a gente tá falando de um indivíduo que tem deficiência, por exemplo, um idoso, a gente não vai colocar uma dura por semana nele, tá? Se ele tem deficiência de testosterona, geralmente quando ele tá falando de Durateston, a posologia é de uma ampola a cada 2, 3 semanas. Então não é uma dura por semana. Dura por semana é uma dose suprafisiológica. A gente não vai colocar no indivíduo que tá hipogonádico essa dose, tá? Essa dose é para ganhar massa muscular adicional, seja lá qual for o fim, para anabolismo, não é para reposição. E sua testo bater menos de 250, mano, você precisa de uma reposição hormonal. Sua testosterona tá muito baixa. E, inclusive, isso é...
Eu só estou apontando aqui para complementar a informação, tá? Ó, a gente tem vários parâmetros de corte para dizer o que, é que seria uma testosterona baixa, tá? A gente tem sociedades médicas que dizem que é 350, outros que é 300, outros que é 250. Outras que é 200, tá? Abaixo de 250, basicamente todas concordam que é deficiência, tá? Mas a gente tem algumas sociedades que colocam para 350 nanogramas por decilitro de testosterona total, tá? Tem algumas que correlacionam com a testosterona livre, mas enfim. O que é que acontece? A gente não pode pensar só no valor de testosterona de forma isolada. Esse valor de testosterona precisa ser o quê? Precisa ser repetido, tá bom? Por quê? Porque a própria testosterona tem várias variações por diversos motivos. Então esse valor tem que ser repetido e tirar vários viés, como o horário da coleta, consumo alimentar, estresse, dentre outros, tá bom? E aí é preciso que se correlacione o valor de testosterona com o quê? Com sinais e sintomas de deficiência de testosterona. Quais são os mais comuns, né? Os que são mais específicos, na verdade. Os mais específicos acabam sendo sintomas sexuais, que envolvem ali a redução da libido, da disposição, a disfunção erétil, tá bom? Que é a redução da função erétil, ou redução ou parada total das ereções matinais, tá bom? Tem outros sintomas que podem acontecer, mas eles são mais inespecíficos, podem ter outras causas, tá? Como redução da disposição, piora do humor, né? Perda de massa muscular, tudo isso daí pode acontecer também. Então a gente tem que correlacionar o exame com a clínica, beleza? É muito normal depois dos 30 anos. Depois dos 30 anos de idade, todo homem, mano, começa a baixar a nossa testosterona. Nosso corpo começa a fabricar menos testosterona. Então o que eu indico? Se você tem mais de 30 anos, faz um exame de testosterona livre. É baratinho, mano. Vai em qualquer laboratório e fala, mano, eu quero fazer um exame de testo. É importante, né, o indivíduo ele ter esse acompanhamento para ver o exame de testosterona, não indico que faça por conta própria, tá? Mas o que é que acontece, né? Se a gente tá falando de um indivíduo ali indivíduos de até 50 anos, a gente não tem uma prevalência tão grande de hipogonadismo, tá bom? A não ser que a gente esteja falando de uma população obesa, de uma população com algum agravo de saúde que pode causar. Mas o hipogonadismo começa a ficar prevalente, mais prevalente mesmo, ali acima dos 50 anos, principalmente acima dos 60, 70, 80 anos, tá? Por quê? Porque a partir dos 40 anos, principalmente, a gente começa a ter uma queda da testosterona de maneira mais expressiva, né? Ali de mais ou menos 1% ao ano na testosterona livre. E a testosterona total, né, por volta dos 50 anos, começa a cair também mais expressivamente. Como a gente também tem um aumento da SHBG, que é uma globulina carreadora, que reduz a testosterona livre. Então a gente tem uma redução da testosterona livre, própria da própria testosterona livre, um aumento da SHBG, que vai diminuir ainda mais a testosterona livre, e depois tem uma diminuição da testosterona total, tá? E aí, com o passar dos anos, a chance de o indivíduo ser hipogonádico é maior. Logicamente que se o indivíduo, por exemplo, é obeso ou tem alguma outra condição de saúde, ele tem mais chance ainda de desenvolver, inclusive se ele for mesmo mais jovem, tá? Então ele tem que ter essa noção. Então é importante fazer essa avaliação de testosterona, principalmente os indivíduos ali acima de 40, 50 anos, mas não necessariamente ele vai precisar repor, tá? Mas se ele precisar, que seja com um médico, com a prescrição adequada, na posologia adequada. Não vamos colocar uma dura por semana, tá? Se sua testo tiver menos de 300, anormal, mano, testo normal é de 600 a 800. Então se sua testo tiver menos de 500, a sua testo tá baixa. E quando a testosterona tá baixa, acaba o homem, mano. O homem vira uma menininha. A gente precisa de testosterona. O homem é movido a testosterona, mano. Se sua testo tá baixa... Mas não vamos botar o parâmetro de abaixo de 500 não, gente. Ó, isso acaba sendo mais empirismo, tá? É abaixo de 350, como eu falei, pra gente considerar mais baixo. Se o cara tá 400 e tanto, tá normal, tá bom? Inclusive, é uma coisa que não tem sentido nenhum eu ficar repondo. Se o indivíduo não tem uma deficiência plena, eu vou colocar uma dose de reposição, o que é que vai acontecer? Ele vai trocar 6 por meia dúzia, tá? Agora, se ele tá com 400 e botar uma dura por semana, logicamente que ele não vai ficar com testosterona de reposição, ele vai ali pros seus, né, mais de 2.000 de testosterona, tá? Então, dependendo do dia da coleta. Então, né, é diferente, tá? E ele vai ter um benefício adicional, pode ter, mas não é reposição e ele vai estar se submetendo a risco. A gente tem que ter muita noção, porque quando a gente fala de TRT, reposição, a gente fala de uma série de benefícios, tá? Até de melhora da saúde cardiovascular. Só que aí o pessoal confunde, o pessoal acha que usar testosterona em dose suprafisiológica é TRT, não é. TRT, por exemplo, é uma depostrona a cada 2 semanas, cada 14 dias. Isso daí é saudável para uma pessoa que tem deficiência, beleza? Agora, colocar uma dura, uma depo por semana, não é saudável, tá? Não é saudável, tá bom? Isso daí vai causar um prejuízo no longo prazo, principalmente na saúde cardiovascular. Baixa, você fica desanimado, você fica fraco, você ganha mais gordura, seu corpo não constrói massa muscular, você fica desanimado, mano, tá? Quando você acorda já desanimado, fraqueza, moleza. É porque muita gente, é porque a testosterona tá baixa. Esses sintomas também é relacionado à testosterona baixa.
Então, se você tem acima de 30 anos, eu indico você fazer o seu exame de testosterona. Se o seu testo tiver menos que 500, procura um médico, mano, procura um médico, fala que você quer fazer uma reposição hormonal, ele vai receitar pra você uma Deposteron ou uma dura por semana. Agora, se você... Não, esse cara foi maluco. Ele vai receitar uma dura ou Deposteron por semana pra reposição? Não, tá? Ele pode até receitar para dose suprafisiológica, mas não é reposição de testosterona. A gente não pode chamar isso de reposição de testosterona. Isso aí vai causar um agravo de saúde no longo prazo. Vai ser menor ou maior magnitude, dependendo de vários fatores. Ó, quando a gente fala de esteroide anabolizante e efeito colateral, a gente tem 3 coisas para mudar o desfecho. A dose, o tempo de uso e o quê? A suscetibilidade individual, a genética do indivíduo. Ó, a dose aqui é uma dura por semana, que seria 250mg de éster de testosterona por semana. Beleza. Tempo de uso. Cara, se a gente tá falando do indivíduo que vai usar 12 semanas, 16 semanas é uma coisa. Se tô falando do indivíduo que vai usar o resto da vida, é outra. Aumenta muito o risco. E a suscetibilidade individual. Será que esse cara não já tem uma tendência a ter um problema no coração? Isso aí só vai acelerar o processo? Será que esse cara é responsivo ou não a isso no ponto de vista cardíaco? É a mesma coisa do cabelo, cara. Tem gente que pode usar muita coisa e não vai ter prejuízo de queda de cabelo de forma nenhuma. Tem fisiculturista cabeludo. Já outros fica careca, porque não tem jeito. Entendeu? Mesmo com dose baixa, às vezes o cara fica careca, tá bom? Então a gente tem que ter noção disso. Depende muito da genética da pessoa. Você quer ser atleta bodybuilder, aí já é outros 500, já é outro assunto. Eu tenho 28 anos, eu tomo uma dura por semana o ano inteiro. Quando eu vou ciclar para campeonato, eu faço o ciclo, passou o ciclo, eu volto a tomar uma dura por semana. Pobre louco, uma dura por semana. Qual que é a vantagem, mano? A vantagem é que um corpo natural fabrica 70mg de testosterona por semana. Você vai estar aplicando 250. Então, tipo, se você tomar só uma dura por semana, você vai ser maior do que quem é natural, entendeu? Você vai ter mais testosterona do que uma pessoa natural. Então, tipo, você vai conseguir... Não, isso é verdade, assim, por mais que não seja uma dose tão alta, né? Embora seja uma dose suprafisiológica, você vai ter um parâmetro basal acima do que outra pessoa natural tem. A questão é que você também vai estar com um risco de saúde maior. Agora, necessariamente, indivíduo X que usa testosterona vai ser maior do que o seu colega que não usa? Não. Por quê? Porque tem a genética, tá bom? Tem gente, cara, que é responsivo demais a treino e dieta. Tem gente que não é. Beleza, então a gente tem a genética. A gente também tem a questão da disciplina. O cara pode estar usando uma dura por semana e não tem a disciplina que o cara natural tem. Então, sim, né? O cara natural pode ser maior que o cara que usa uma dura por semana. Agora, o que é que o pobre louco faz? Ele faz blast em cruz, ou seja, uma dura por semana pra ele é o cruz. E aí ele faz blast, que é como se fosse uma dose de ciclo. Aí ele usa doses mais altas, né? Então a gente tem que ter essa noção. Então ele constrói com uma dose mais alta e depois mantém com uma dura por semana, né? E é o que muitos atletas acabam fazendo, mas às vezes eles usam doses maiores, não fica só com uma dura por semana, fica com duas, mas aí é outros 500, cara, outros 500. Eu tinha visto também que o pobre louco tem um acompanhamento médico, né? Não sei se nesse vídeo ele vai falar. E isso daí é fundamental para ele estar vendo o exame laboratorial, ver, por exemplo, se ele não tem um hematócrito que tá ficando alto, que isso daí ele não vai sentir, ele só vai ver no exame. Ver como é que tá o perfil lipídico, pra ver se ele não tem que melhorar, às vezes tem que melhorar alguma coisa, por mais que ele não vai mexer na dose, melhora a dieta e o treino, usa alguma suplementação associada, ver como é que tá a saúde, né, por mais que a testosterona não vai influenciar diretamente nos rins, né, no fígado, por exemplo, a gente tem que ver a saúde hepática e saúde renal, sempre é importante. Então, assim, ter um acompanhamento médico, principalmente para o usuário de esteroide anabolizante de forma crônica, é fundamental. Logicamente que eu não incentivo que a pessoa use de forma crônica, mas é do desejo dele que eu acompanhe a saúde dele, tá? Então, ele buscou esse acompanhamento. Lembrando que, quando eu tô falando de saúde cardiovascular, ó, se o exame dele tá normal, não significa muita coisa não, tá? Alterações ecocardiográficas só vão ser vistas com exame de imagem acurado. O ecocardiograma convencional pega alteração cardíaca por uso de esteroide anabolizante? Pega quando já está muito grave. Em momentos mais precoces, vai ter que ser necessário um ecocardiograma, né, com strain. E, inclusive, é algo que você só vai conseguir fazer com um cardiologista esportivo que realmente sabe o que está fazendo. Não são todos os cardiologistas que vão ter esse domínio desse assunto, tá bom? Tem um shape acima da média, Então você vai ter um shape acima da média, você vai ter um shape acima do seu limite natural, porque você tá com mais texto do que o seu limite natural. Então, tipo assim, só que tem colateral, gurizada, tem colateral. Tem gente que se tomar testosterona da queda de cabelo, da acne, da ginecomastia, mas em dosagem baixa, assim, de tipo uma dura por semana... Ó, ele tá falando, isso é verdade, tem gente que realmente tem acne, ginecomastia, queda de cabelo, isso acontece, cara, isso acontece, independentemente da dose. É muito difícil dar colateral, Realmente é mais difícil com essa dose. Agora depende da genética, né? Agora o colateral que mais me deixa preocupado não é esse, é o coração, cara.
muito difícil, mas não é impossível. Então, tipo assim, infelizmente, o único jeito de você saber é você usando. Se vai dar colateral em você ou não, tá ligado? E outra, se você tomou uma dura por semana, durante não sei quantas semanas, se você parar, você tem que fazer um TPC. Você tem que fazer alguma coisa pro seu corpo voltar a fabricar testosterona de novo. Porque se você tá tomando uma dura por semana, do nada você vai lá e para, pum! Mano, sua taxa hormonal vai cair lá embaixo, vai cair no zero. Até seu corpo entender que você tá sem testosterona, ele voltar a fabricar testosterona de novo, vai demorar. 1, 2 meses, aí é onde você vai ficar broxa. A galera vai falar que você é bombado broxa. Então, mano, qual que é a dica que eu dou pra você? Você quer É isso aí. Vai ficar hipogonate que vai ser difícil, viu, rapaz? usar uma dura por semana? Usa. O problema é seu. Você vai ter um shape acima da média, acima de quem é natural. Só que se você parar, você tem que fazer um TPC. Tá ligado? Se você não fazer um TPC, você vai moscar no meio do doitão. Se você tá acima de 30 anos e fez o exame, sua testo deu baixa, deu menos de 500, toma uma Durateston por semana o resto da vida. O médico mesmo vai te receitar. Meu médico me receita testosterona. Ele Não, mas não vai fazer isso não, gente. Usar uma Durateston por semana o resto da vida. Isso daí não, ele não pode ser considerado seguro. Ele pode estar utilizando, beleza, mas ele vai pagar o preço em algum momento. O médico dele também tá utilizando, mas vai pagar o preço em algum momento. A grande questão é o que eu quero dizer. O que é que eu quero dizer aqui? Ah, não faça isso? Não tô falando isso. Eu tô falando o seguinte. Cara, se vai fazer isso, entenda que tem um risco associado. Esse risco pode ser algo maior ou menor dependendo do caso. Mas existe um risco, não existe almoço grátis. Se você entende esse risco e quer passar por esse risco, porque acha que o benefício adicional é superior ao risco, tudo bem. Mas entre sabendo disso. Não adianta nada depois você vir e reclamar. Você tem que entrar sabendo disso. A grande questão que eu sempre falo é essa. Se o cara sabe o risco, ele é adulto, ele tá disposto ali a sofrer um risco, cara, beleza. A decisão é dele. Tá? A decisão é dele. Cabe ao médico explicar os prós e os contras de tudo e o cara vai decidir, né? De forma alguma eu tô querendo ser contra ou ser a favor. O que eu quero dizer é que existe risco sim, muita gente se engana com isso. O que eu quero dizer é só isso, tá? toma. Meu médico toma testosterona faz 5 anos. Você não tem ideia de como melhora a vida de um homem, mano. Vários amigos meus, que tipo assim, os caras são desanimados. Pô, mano, eu malho, não cresço. Eu, tipo, muita facilidade de ganhar gordura e que não ganho massa muscular. É porque tá com a testosterona baixa. Só que o perigo é esse. Se você começou a tomar, você não pode parar de tomar mais. Ou quando você parar de tomar, você tem que fazer uma TPC pro seu corpo voltar a fabricar a testosterona natural. Entendeu, gurizada? Então, mano, esse é o bizu da testosterona. Pode dar colateral? Pode. Pode não dar nada de colateral? Pode também. Em mim não dá nada de colateral. Eu só vejo vantagem. Mas eu não paro. Eu não paro. Então assim, ficou aqui esse vídeo, assim, espero que tenha ficado claro, espero que tenha dado pra esclarecer muita coisa. De forma alguma eu tô querendo falar mal do marombeiro pobre louco. Na verdade, eu acho que ele tenta trazer um conteúdo de forma científica e embasada, cara. Muito mais embasado do que muita gente que fala por aí coisa que não tem nada a ver, né? Então muitos, até profissionais médicos que não estudam a área e não estão dentro do meio, eles não fazem ideia do que eles estão fazendo. Então assim, por mais que ele não seja um médico, eu até vejo como um conteúdo bacana. Logicamente que o que eu acho que eu discordo aqui é que isso é algo seguro, 100% seguro. Agora, pode ter alguma segurança? Pode. Né? Agora, que é 100% seguro no sentido de ser isento de riscos, não é. Né? Ele deixou até bem claro que não é isento de risco, mas o que ele está querendo dizer é que ele não sente nada, só que por mais que ele não sinta nada, existe sim um problema. Principalmente, por exemplo, a pessoa quer ter filho, vai ter problema no futuro para recuperar essa fertilidade. A pessoa vai querer parar, às vezes a dependência vai ser mais difícil, né? E vai ter que fazer TPC de qualquer jeito. E a pessoa quer ter uma saúde cardiovascular, vai ter que ver esse exame cardíaco de forma mais precisa, não necessariamente só com o exame laboratorial ou ecocardiograma convencional. Vai ter que fazer um ecocardiograma mais sofisticado, tá bom? Era essa a mensagem para esse vídeo, né? Não se esqueça de deixar sua curtida e se inscrever no canal. E se você é profissional de saúde, profissional médico, gosta desse tipo de assunto, né? Gosta de entender o esteroide anabolizante sem demagogia, querendo tratar o usuário, né, da melhor maneira possível, com assertividade e segurança, te convido a conhecer o meu curso Guia do Anabolismo Consciente, onde eu te mostro da base ao topo tudo que é preciso, cara, para conseguir ter segurança na hora de tratar com dignidade esse indivíduo. Que muitas vezes vai ser uma pessoa como um marombeiro pobre louco, uma pessoa que treina, que gosta de fazer as coisas e quer fazer as coisas certinha, né? E gosta de aprender. Você vê, cara, que dentro desse meio as pessoas gostam de aprender. Então você precisa dominar esse assunto. Por quê? Porque esse cara vai chegar no teu consultório e vai ter muita informação que é correta e tem outras informações que são meias verdades e você precisa saber explicar para conseguir ter os pacientes nas mãos e conseguir o quê? Dar saúde para esse cara, que é isso que ele merece, um tratamento exemplar, um tratamento digno, tá bom? Nada de julgamento, nada de chamar de bombado, isso daí não leva a nada, tá bom? Vou deixar o link aqui na descrição, um grande abraço e até a próxima.